Abra comigo aí, Romanos não, 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 45. Nós estamos falando sobre aliança. E esse tema, ele tem o fundamento de toda a nossa fé. Então aqui diz, no versículo 45, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, que diz: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 50. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Feche os seus olhos, Espírito de Deus, a tua palavra, ela é viva, eficaz, poderosa, cortante, ó Deus, que divide, nos dá o discernimento de todas as coisas, Pai. É o Senhor agora, Senhor, é a tua palavra agindo no nosso meio, em nós. Nós vivemos pelo Senhor, cremos na tua palavra, ó Deus, e que ela possa nos alimentar em o nome de Jesus. Aleluias. Amém? Então aqui nós estamos dividindo tudo aquilo que vem do homem terreno e aquilo que vem do homem espiritual. Essas duas condições, irmãos, elas estão muito distantes, mas todas elas estão dentro de nós. Mas como que uma coisa tão distante da outra está no mesmo lugar?
Um grande pregador do passado diz que a distância dos céus e o inferno são cerca de 60 centímetros, que é o seu coração e o seu cérebro. Então, se você hoje ouve a palavra, ela está penetrando o seu cérebro, mas ela não desce no seu coração, você não acredita nela. Então você se torna um homem natural, um homem terreno, e você não tem acesso aos céus. Está tudo dentro de você, mas são duas extremidades imensas, e está tudo ligado dentro de você, que se conecta a alguns centímetros de diferença. Então o homem espiritual do homem carnal, do homem terreno, está ligado dentro de você, aonde você estará hoje sendo direcionado por Deus. Em quem você está ligado? No homem terreno ou no homem espiritual? Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo num mundo e que ele nos traz muitas mensagens malignas e que nos rouba a nossa fé. Será que Deus nos ama de verdade? Será que Deus não vai mudar? Será que Deus já nos abandonou aqui e não vai voltar mais? Porque o mundo cada vez mais cruel, o mundo cada vez mais escuro, mais frio, mais distante. Não parece isso, irmão? E eu queria colocar aqui alguns pontos para alicerçar a sua fé de uma vez por todas, onde você nunca mais vai duvidar do amor de Deus sobre você, sobre os cuidados de Deus com você e duvidar da fidelidade de Deus para com você. Porque tem hora, irmãos, que esse deserto se torna tão árido que nós duvidamos que o Senhor vai vir aqui para nos buscar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos acessar isso, entendendo o que realmente Deus faz por nós e como que Ele não vai desistir de nós. Então o problema é você entender o que significa aliança. O que significa de verdade isso para mim e para você? E quando você entende a aliança, aqueles que estão comprometidos com essa aliança se torna para você uma base, onde você vai ver Deus agindo em sua vida, através dessa aliança que é eterna, e que Ele é um Deus fiel e é um Deus de aliança. Agora tudo começa a ter um novo sentido. Por quê? Porque a nova aliança é o fundamento de toda a vida, ou de toda a nossa vida espiritual. Por causa dessa nova aliança, então, nós teremos a fé, creremos que é o Espírito de Deus que é fiel e nos fideliza a Ele. Quem nos fideliza a Ele é o próprio Cristo. É que nos leva, nos dá condições a cumprir, a viver nele, a não também abandoná-lo. Então, o fundamento da nossa fé está na aliança. Então, nós não estamos no escuro, no sentido de que, o Senhor vai voltar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor Jesus nos ama. Então, isso aí não é um negócio que Ele falou da boca para fora, e Ele cumpre a hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Essa aliança que Ele faz com o homem, que Ele está aliançado com o homem, o resgate dele na vida do homem, a restauração dele na vida do homem, está alicerçada na aliança que Ele mesmo fez. Agora muda.
O compromisso dele, irmãos, não está num terceiro, está nele mesmo. Ele é aquele que fideliza o que ele fala. Na semana passada, nós ilustramos aqui como se Deus caminhasse pelos seus degraus. E quais os degraus de Deus? A própria palavra dele. Então preste bem atenção nisso. Nós colocamos no domingo passado, se você lembrar, ele coloca a palavra aqui. Então ele caminha pela palavra dele. Ele fala, então ele cumpre o que ele fala. Se ele agora de novo vai falar, então ele vai continuar caminhando pelo que ele fala. Então, se ele é o Deus que compromete com ele mesmo, ele não depende da nossa fidelidade. Ou se nós somos fiéis, ou se nós vamos fazer, se nós vamos cumprir. Ele fala, então ele caminha sobre a sua própria palavra. Agora tudo começa a ter um outro sentido. Por quê? Porque ele que está tendo compromisso com a nobreza dele. Ele é um Deus nobre, santo, soberano. E então é ele que está agora caminhando sobre isso. Nós podemos abrir um parênteses aqui entendendo o seguinte, irmãos, que se Deus caminha sobre a sua própria palavra, sobre a sua própria aliança, a partir daí nós vamos ver que Deus também se limita. Você entende isso? Como que Deus se limita? Imagina um Deus que todo o poder emana dele. Ele é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus, só que quando ele está na aliança, ele se torna um Deus limitado. Por quê? Porque ele está baseado na sua palavra. Ele falou para Noé o quê? Olha, Noé, eu não vou destruir mais o mundo com água. Então pronto, ele caminhou aqui em cima, aconteça o que acontecer, o mundo não será destruído mais com água. Mesmo que ele possa pensar em circunstâncias diferentes, e que vai querer obrigá-lo a destruir o mundo de novo com água, ele não pode quebrar sua própria palavra. Então ele se limitou. Por isso que ele é um Deus de aliança. Ele se fez pequeno, ele se fez menor, ele se limitou. Ele se fez agora um Deus que aparentemente se parecia um Deus impossível. Por quê? Porque ele parece assim, Deus não vai fazer de novo? Ou ele não pode fazer? Não, ele não vai fazer por causa da sua própria palavra. Você entende isso? Então agora o Deus de aliança se limita ao tamanho da aliança que ele faz, por amor a nós. Então é essa base que nós precisamos estudar. Você precisa entender o que é aliança para você compreender quem é Deus. E se ele age através da palavra dele, a palavra dele é que está agindo aqui hoje. Se ele falou que onde dois ou três estaria, onde dois ou três estivessem reunidos, ele estaria, então ele está aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, pastor, aqui está um ambiente tão difícil, pesado, não interessa. Ele é o Deus fiel que cumpre a sua palavra. Ele falou, então ele cumpre. Por isso que nós precisamos entender que não depende de mim e de você. Irmãos, nós somos muito limitados nos sentimentos. Então, vou te dizer uma coisa. Por exemplo, tanto o casal quanto o filho, os filhos têm uma tendência, né? Eles se pendem para quê? Quando os pais são aqueles que dão presentes para ele, meu pai me ama. Por quê? Porque ele me dá presente. Aí uma esposa, principalmente as mulheres, né? Se baseia muito numa questão dos sentimentos. Como que você sabe se o seu esposo te ama? Nossa, ele me enche de joias, de presente, meu esposo me dá presente o tempo inteiro. Engraçado. Por que nós nos prendemos a
Sabe, eu vou comparar o amor de alguém baseado no que ele me dá. Você entende isso? Então, por exemplo, as crianças carentes que nasceram em favelas, moradores de rua, ou até são os órfãos, que nunca receberam presentes de ninguém, não é nem só dos pais, não. E aí, o que acontece com essas crianças? Essas crianças não amam o pai. E é interessante que, quando nós vimos as biografias desses órfãos, o que eles mais almejam é conhecer os seus pais, sabe? Alguns se revoltam, lógico, tem suas exceções, mas o fato é, as crianças de favela, elas querem vencer na vida financeira, sabe para quê? Para resgatar os pais delas, que nunca deram nada para elas. Esse ali é o amor verdadeiro. Agora, os filhinhos de papai, que recebem carro, casas, dinheiro, tudo, vão lá e matam os próprios pais. Lembraram disso aí? As redes sociais estão escancarando todas essas notícias. Que os filhos de rico estão planejando até matar o próprio pai por causa do dinheiro que o pai tem. Entende aqui, irmãos? Olha para mim. Você precisa entender esse ponto. Se você basear a sua vida, ou se basear o amor que Deus tem em você, pelo que Ele te dá, você está errado. Você vai se frustrar, porque tem hora que o amor dele é revelado quando ele não te dá o que você quer. Entende isso? Então nós precisamos nesta manhã nos rendermos, e entender que o amor não está baseado em presentes, não é pelo que ele te dá, mas é pelo que ele faz. Agora nós vamos mudar, nós vamos começar a mergulhar nesse ponto da aliança. E nós precisamos entender isso de uma forma maior, onde o Espírito de Deus estará nos levando a ver que Ele é um Deus de aliança e os significados de cada coisa. Então vamos lá, no grego ali, o testamento, preste atenção, nós temos 2 testamentos. A Bíblia ela é dividida em 2 grandes testamentos, certo? O Antigo e o Novo. Se você pega Malaquias e você pega aqui Mateus, você divide ele aqui, ó. Você tem um Antigo Testamento e você tem um Novo Testamento. No grego significa a antiga aliança e a nova aliança. Tá, a antiga aliança nós não temos parte nela. Por quê? Ela é uma aliança que foi feita com o povo de Israel. Deus tem um grande propósito com esse povo. E por causa do propósito de Deus com o povo de Israel, é que nós temos que orar pelo povo de Israel. Porque ela é uma nação que Deus ama. Então preste atenção, os interesses do nosso Pai têm que ser os nossos interesses. Deus tem algo a cumprir, a realizar com o povo de Israel. Tem promessas que Deus fez para o povo de Israel que ainda não se cumpriu. E é interesses nossos, é assunto da nossa família. Qual família? A família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Então tem assuntos da antiga aliança que não se cumpriram ainda. Agora olha para mim. A antiga aliança, o Antigo Testamento, Deus baseia, caminha sobre ele. Mas pastor, e essa nova aliança então? Essa nova aliança aqui, nós precisamos buscar agora diante de Deus, aonde se encaixa conosco. Vamos voltar um pouquinho sobre o assunto do testamento. Como que funciona o testamento? Primeiro, o testamento, ele só vai ser validado quando o que reza no testamento, que é o testamenteiro, ele precisa morrer.
Entende isso? Se ele não morre, você não tem como, aquele testamento não tem valor. Porque o testamento, ele só vai ser validado a partir da morte. Entende isso? Então, se você segurar esse raciocínio, você vai entender agora por que Jesus teve que vencer a morte. Ele teve que passar pela morte. Para quê? Para que esse testamento, o novo, não o antigo está sendo hoje realizado com o povo de Israel. Agora o novo, que se diz respeito a mim e a você. Para ele ser validado, Jesus tinha que morrer. A soberania, sabe? A presciência de Deus, ela é tão linda que ela se encaixa de uma forma linda. Porque Deus precisava de vencer a morte, mas ele também precisava de passar a morte. Por que ele tinha que passar na morte? Para cumprir esse testamento, todas as promessas que estão no Novo Testamento, para mim e para você, elas só seriam validadas, reais, só se tornariam reais, quando o testador morresse, que é Jesus. Entendi isso, irmãos? Agora vamos lá. Jesus morre. Então, o testamento tem uma grande validade na minha vida e na sua. E o interessante é que ontem, nos nossos turnos de oração, o Senhor nos levou a orar Atos capítulo 1, versículo 8, que fala o seguinte, né? Ele fala para os discípulos: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas testemunhas. Então, peraí. O testador precisa também das testemunhas. Então, a morte de Jesus, ela tinha suas testemunhas. Irmãos, tudo foi feito na mais perfeita ordem. Se você não entende o mundo espiritual, você viverá derrotado. Porque você não consegue compreender a grandeza de Deus, e do que Ele é e do que Ele faz. E todas essas realidades tocam a nossa vida. E se você não consegue vencer a sua vida material, é porque você está pobre na vida espiritual. Você entende isso? Quando um professor, irmãos, vai dar aula, o antigo prezinho para o jardim, como que um professor pode dar aula para um jardim, para um pré, para o jardim de infância? O máximo que ele vai conseguir inserir ali, acho que a Amanda é professora, é você que é professora, não é? Então, olha só, os professores que estão ali lecionando para o jardim de infância, uma ação muito ligada ao cognitivo, não é nem tanto a alfabetização. Então é muito, vou dizer aqui para vocês, é muito complexo nós ministrarmos para as crianças. Mas espera aí, você que é professor, você precisa entender e estudar toda a totalidade de 5 anos de estudo, para você ministrar para uma criança que não vai nem entrar na alfabetização. Mas então como assim? O problema é que o professor precisa ter a totalidade, ele precisa aprender tudo. Então o cristão, ele é como essa autoridade. Ele precisa dominar todo o espiritual, para quê? Para que nós possamos vencer no material. O professor, ele precisa estudar tudo. Entende isso? Ele precisa ir até o mais profundo na matemática, mas no jardim ele vai ensinar o máximo ali, a aprender a conta de soma para aquela criança. Você entende isso? Mas ele vai aprender tudo, para que ele possa ensinar só um conteúdo para aquelas crianças. Então assim somos nós cristãos. Nós precisamos compreender as grandezas de Deus, a palavra do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para quê? Para que nós possamos ter autoridade.
sobre os principados e potestades que atuam nos ares. A nossa vida precisa estar cheia do conhecimento das realidades espirituais. Então, por exemplo, para você ter autoridade sobre o Novo Testamento e declarar que nós pisaremos serpentes e escorpiões, os demônios sabem se você sabe ou não. Entende? E se você tem medo, é porque você não sabe. A sua fé é abalada, é frágil. E o inimigo da sua vida sabe. Então ele te joga uma armadilha e você cai. Por quê? Porque você não consegue dominar. Você não tem fé no testamento que é seu. Você vive miserável, mas o testamento reza que você é o herdeiro. Mas você não conhece. Por isso que, quando nós compreendemos sobre a aliança de Deus, a nossa fé, ela tem agora um poder sobrenatural. Por quê? Porque nós temos acesso ao testamento, que é a aliança que Deus faz, e Ele é um Deus. Ele não é homem para mentir. Entende? Ou para se arrepender. Ele cumpre o que está decretado por Ele. Agora tudo começa a mudar em mim, porque eu estou com acesso ao Novo Testamento. E esse testamento agora começa a agir em mim, na minha vida. Irmãos, como isso precisa ter, sabe, uma força diferente nessa manhã. E você precisa, sabe, desejar isso. Nós falamos no domingo passado, a nova aliança é o maior tesouro do universo para mim e para você. E todo o propósito eterno de Deus está nessa nova aliança. Eu quero colocar aqui para você uns pontos fragmentados para você entender isso. Você sabia que a lei, os 10 mandamentos, o povo que vivia na época da lei, elas não estavam inseridos no propósito de Deus. Por que que veio a lei? Por causa da queda. Por causa da queda. E a queda, em si, ela foi uma interrupção dos planos eternos de Deus que não mudaram. Nunca vai mudar. Mas a queda veio, e por causa da queda, o homem se distanciou, ficou cego, pobre e nu. E agora o que aconteceu? Deus teve que trazer a lei para que o homem pudesse de novo viver e conhecer e saber tudo sobre Deus. Só que quando ele conhece que estava externo, a antiga lei mostrou tudo externo para eles, quem era Deus. Eles viram que eles estavam inacessíveis. Era impossível um homem cumprir aquele tamanho de grandeza, de santidade, de retidão. Então, a partir dessa grandeza, o homem se tornou cada vez mais impotente, menor. Ele não tinha condição de acessar e viver essa vida um nível tão alto como é o nível de Deus. Então, o Antigo Testamento, na verdade, começou a complicar cada vez mais a vida do homem. E do homem sem Deus. Agora, nós vamos ver que o propósito de Deus se cumpre na nova aliança. Por quê? A nova aliança já começa a mudar tudo. Porque Ele trouxe todas as características de Deus. Ele traz os mandamentos de Deus, que revela a santidade de Deus. Mas Ele também trouxe outro. Ele trouxe o Espírito de vida, que está em Romanos 8:2. Se você ler em Romanos 8:2, você vai ver o Espírito de vida. E o que é esse Espírito de vida? Para quem está no CT sabe que o homem, ele é dividido, ele é tripartido. Mas o homem, em primeiro lugar, ele é um espírito. Habita num corpo e possui uma alma. Então, se você entender que você é um espírito,
que nós carecemos? De um novo espírito. E esse novo espírito é que traz o poder que nos capacita. Esse poder capacitador que nos realiza em Deus, que nos faz cumprir tudo aquilo que está rezando na lei. Por isso que a nova aliança, ela é nova, e aquela que ficou para trás, aquela antiga aliança, ela tem que ser apagada. Entende? Ela vai se apagando, ela vai se desfazendo. Preste atenção, irmãos. Dentro desse espírito de vida, de Romanos 8:2, é que Cristo abriu um caminho dentro de mim. Ele abriu o caminho dentro de mim quando Ele colocou o espírito de vida dentro de mim. Aí agora tudo muda. Por quê? Porque agora eu não estou só mais. No Antigo Testamento Ele mostrou a lei, mas dentro do homem estava como um sepulcro caiado. Lembra disso? Cheio de carniça, de podridão e morte, de trevas. Continuava trevoso lá dentro. E o que aconteceu com o homem? O homem era como um sepulcro caiado, bonito por fora, todo ornamentado por fora. Ele tinha lá os fariseus, que carregava ali nos seus cintos toda a Torá, lembra disso? Mas no seu coração estava vazio, podre. Agora no Novo Testamento tudo isso começa a mudar. Por quê? Porque o caminho que Deus abriu dentro de mim é para que Deus pudesse habitar lá. Olha o papel de Cristo. Ele abriu um caminho dentro do homem, mas ele também abriu um caminho dentro de Deus. Lembra lá de João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas espera aí, irmãos, o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele é o mediador entre o homem e Deus. Sem Ele, Deus não poderia habitar dentro de mim. No Antigo Testamento, você conseguiu ver milagres, mar abrindo, muitos milagres inexplicáveis que Deus fazia através do homem, mas não habitava no homem. Agora, no novo, olha o que está acontecendo. O maior milagre era Deus habitar dentro do homem. Entende isso? Por isso que Jesus falou assim, olha, não se alegreis com, falou para os discípulos, quando vocês forem expulsarem demônios e fazerem milagres e maravilhas até maiores do que eu já fiz. Não se alegre com isso, porque isso é coisas externas. Mas se alegre, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Agora, espera aí, que livro da vida é esse? Esse livro da vida, irmãos, contém quando todo homem que permite Cristo entrar dentro dele e escrever dentro dele, que é o que nós vamos ver agora. Nosso tempo já está bem avançado, e eu preciso que você veja isso comigo. Como que funciona essa vida de Deus agindo dentro de nós? Preste bem atenção nisso. Nós estamos aqui diante de dois caminhos. O homem terreno e o homem espiritual. O homem espiritual, ele só é e só vai acontecer na minha vida quando Cristo abrir um caminho dentro de mim. Como que Ele vai abrir esse caminho dentro de mim? Como? Então eu e você, irmãos, estamos condicionados à vida de Cristo que está hoje pronto, como foi Isaías 61.
É o ano aceitável de Deus. Ele está aceitando todo mundo de volta. Mas isso aqui de aceitar todo mundo de volta tem uma condição. E essa condição aqui nós precisamos ouvir ela. Hebreus capítulo 8. Veja comigo aí. Olha o versículo 10. Vamos abrir aí, vamos ver sobre esse caminho que Deus abriu dentro de nós. Vamos estudar isso. Irmãos, tem muitos nomes que vão ser exemplificados sobre essa vida de Deus dentro de nós. Eu não quero me limitar simplesmente a ser um caminho que Deus abriu dentro de nós. E nós vamos aprender mais sobre isso hoje. Abra aí comigo Hebreus 8:10, que diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Agora, olha essa outra frase. O que nós estamos falando? Sobre Deus habitar dentro de nós. Como que Ele habita? Essa habitação aí, esse caminho que abre dentro de nós. Vamos falar mais isso aqui. Eu quero mais, vamos entender mais isso. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Isso aqui, irmãos, o contexto é, aquela antiga aliança, ela foi ficando já velha. Porque agora o próprio Cristo, que Ele é o testador e é o testamenteiro, Ele vem para cumprir, realizar essa aliança e cumprir esse testamento real dentro de mim e de você. Então ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Agora olha essa frase, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, ou seja, quem eu sou. Como que Deus se revelou? Qual que é o retrato de Deus? Não matarás, porque Ele é a vida. Não mentirás, porque Ele é a verdade. Não roubarás, porque Ele é a fartura, Ele é a abundância. Meu Deus, irmãos, esse é o retrato de Deus. Então o que Ele quer fazer? Imprimir as suas leis na sua mente. Desenhar Ele na sua mente. Então Ele vai imprimir na sua mente. Também, agora olha essa outra parte, que ela é diferente. Também sobre os seus corações as inscrevereis, e eu serei o seu Deus dentro de você. Você será o meu povo, a minha casa, onde eu vou habitar dentro de você. Essa é a aliança que eu farei com vocês. Eu estarei em vocês, independente. Entendi isso? Eu vou cumprir a minha palavra. Agora olha para mim. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de imprimir e de escrever? Imprimir é algo que está pronto. Escrever é algo que ele está escrevendo. Entendeu? Preste atenção. Na nossa mente, nós recebemos o que está pronto. Agora no nosso coração não. Ele está agora escrevendo dentro do seu coração. Você sai daqui, aconteceu um problema com o meu carro, quebrou meu carro. Ele está escrevendo algo dentro do seu coração. Você saiu daqui, recebeu um diagnóstico de uma doença de morte. Ele está escrevendo dentro do seu coração. Eu saí daqui e eu recebi uma notícia. E agora eu perdi o meu emprego. Ele está escrevendo dentro do seu coração. Eu saí daqui e eu recebi uma grande notícia. Agora eu tenho uma herança de um parente, um ente querido que morreu e está lá muito distante de mim, mas eu tenho direito, eu vou receber uma herança milionária. É Deus escrevendo dentro do seu coração.
Ah, eu saí daqui e recebi um diagnóstico. Eu estou curado. É Deus escrevendo dentro do seu coração. Ou seja, tantas notícias ruins quanto as notícias boas, é Deus escrevendo no seu coração. Por que que a gente associa que Deus está escrevendo só as bênçãos de Deus? Deus escreveu no coração de José quando José estava na prisão, quando ele estava como escravo dentro daquela cisterna. Deus estava escrevendo dentro do seu coração. Então, irmãos, nós associamos coisas erradas. Limitamos Deus simplesmente quando Ele nos dá. E agora você está entendendo aqui a impressão e o escrever de Deus em nossos próprios corações. E é Ele que se encarregou de fazer isso. Hebreus também 10:16 diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscrevereis. Ambas passagens aqui estão mencionando o imprimir e o escrever. Então agora você vai vendo o seguinte, que Deus está aqui se encarregando de cumprir, de viver em você, de trazer para você o que você não consegue. Ele que está fazendo aquilo que você não consegue. Porque no Antigo Testamento nós sabemos, isso já foi textos para muitos pregadores, que o povo do Egito saiu do Egito, recebeu as leis, e todos eles viram a glória de Deus no cume do monte. Todos eles estavam ali, recebendo muitos milagres, maravilhosos, presentes. Só que eles não poderiam se basear só em presentes. Aí o que aconteceu com eles? Eles saíram no Egito, mas dentro dele, o Egito continuou. Então esse é o nosso grave problema. Saímos do mundo, mas o mundo não sai de dentro de nós. Vira e mexe, nós estamos lá com isso dentro de nós nos incomodando, despertando em nós desejos de querer glória no mundo e para o mundo. Nós queremos dar glória para o mundo do nosso próprio, da nossa própria interior, da nossa própria vida, sem Deus. Você entende isso? Eu contei isso aqui a respeito no tratamento dentário que eu fiz, a respeito do canal. Quando alguém que já fez canal aqui nos seus dentes sabe disso, eu nunca tinha feito na minha vida. Agora, depois dos 50 anos de idade, fui fazer canal. Sabia que era isso, não. Aí, a menina, né, que estava lá, ela estava meio empolgada lá, e ela já, né, olhou para mim. Não, senta aí, vem cá, já vamos fazer aqui. Eu falei, não, filha, calma. Explique primeiro o que você quer fazer aqui na minha boca. Não, fazer um canal. Eu falei, beleza, mas me explica o que é isso que você quer fazer aqui. E ela já ligou uma musiquinha lá de uma orquestra cantando, ela já queria me operar. Eu falei, calma, filha, peraí, mãe, explica aí, senta aí. Aí ela começou a me explicar o que era o canal. E todos nós precisamos ser operados. Deus é um grande dentista que está operando em nós esses canais. O que é isso? O nosso dente, irmãos, preste atenção. O nosso dente aqui, ó, ele está totalmente enraizado com as veias. E tem uma veia central. Se nós estivéssemos com um raio-x aqui, você ia ver. No meio, no centro do dente, tem uma veia que perfura o osso do dente. E essa veia aqui, preste bem atenção, ela está ligando nós com o corpo. E agora essa veia que transmite o sangue, a corrente sanguínea, que pulsa o dente. Quem já sentiu dor de dente, sentiu o pulso, que está ligado ao nosso coração. Então agora o dente sente dor. Porque o osso sente dor? Não sente. Mas por causa dessa veia aqui, ela traz a vida para ele. Então o que está acontecendo?
O canal é quando ela pega lá aquele motorzinho, que tem gente que tem terror daquele barulho. Aquele barulhinho agudo que penetra no seu ouvido e te dá uma dor insuportável. Ela entra aqui, perfura o dente e ela corta essa veia. Então ela faz o quê? Ela mata o dente. O dente fica, mas ele está morto. Então agora não tem mais sangue que vai circular na vida do dente. O dente está morto, mas ele está plantado lá. Ele continua na nossa boca, mas ele não sente nada, ele não sente dor. Aí o que aconteceu? Por incrível que pareça, eu estou em oração ao Senhor, e aconteceu isso mesmo. Eu estou aqui, né, até preocupado que vou ter que voltar lá. Por quê? É 3 dentes. Eles conseguiram matar, e eu não sinto nada. Eu toco aqui, não sinto nada nele. Mas os outros 2, ainda eu estou sentindo. Aí eu fui lá, falei com a doutora, e aí? Não, seu canal foi perfeito. Falei, pois é, mas ele ressuscitou os 2 dentes, porque não está sentindo dor. Não pode. Aí ela pegou um pedaço de ferro, literalmente. Pegou um pedaço de ferro lá, pegou lá, no meu dente lá, foi lá e bateu no meu dente. Você sentiu? Eu falei, tudo. E ela falou, não pode ser. Eu falei, está vivo ainda, tem que matar esse bicho. Não sei como fazer. O que isso tem a ver? Assim somos nossa vida aqui com Deus. Se você estiver vivo para o mundo, Deus tem que te matar. Se Ele não cortar essa veia que te leva ao coração do inferno, ao coração desse mundo de trevas, que nos atrai nossa carne, o nosso pecado, que nos liga às imundícias, que faz a gente sentir, irmãos, que faz a gente sentir. Você sente quando você passa, eu vou falar de coisas porque eu não posso tirar a base da minha vida. É bem complicado, eu sou um cara meio complicado. Então não vou falar de mim, não. Mas se você é um cara que você passa num bar e você sente aquele tesão louco ali para ir lá tomar uma cerveja e sentar naquela roda e colocar uma música sertaneja que o pastor Israel detesta, e eu estou ali vendo aquele negócio e eu tenho nojo, ou eu não sinto nada, então eu estou morto. Mas se você é uma coisa que olha aquele negócio e tem desejo, então seu dente ainda está vivo. Você precisa voltar no dentista de Cristo e ele poder passar a espada e cortar você e matar. Cortar juntas e medulas, que significa a sua carne. Você ainda está tendo sentimentos para o mundo. Você ainda quer a glória do mundo. Você ainda quer fornecer glória para o mundo. Você não foi morto ainda. Você entende isso? E se você está sentindo ainda, pastor do céu, eu vejo aquela música do forró, pastor, meu ombro parece que começa a mexer, e quando pensa que não, eu estou querendo dançar, pastor. Então, irmãos, você não está mortinho da Silva Sauro. Tem algo em você que está balançando ainda e está movendo a sua vida para o mundo. Agora, vamos aqui para a gente concluindo, por causa do nosso tempo, que diz o seguinte aqui, Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 28, que diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia. Coloca lá para mim, antes de eu ler aqui. Ezequiel 36, 25, 28. E vamos ler isso aqui juntos. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todas os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne.
Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aonde é que isso aí cumpriu na sua vida? Como que isso aí cumpriu na sua vida, irmãos? Você está entendendo aí? Nós precisamos passar a viver isso na nossa realidade. Quando que o nosso coração foi trocado? E essa água que nos purifica? A água aponta pela palavra. Lembra disso? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Então essa lavagem pela água, ela é a palavra de Deus. Você entende isso? Então esse aspergir dessa água é o que nós precisamos o tempo inteiro para sermos purificados das imundícias desse mundo. E aí eu viro para você e ainda continuo pensando aqui junto com você. Quando é que você está tendo força para vencer os seus apetites carnais que te conduz às trevas, ao pecado, às coisas que te destrói e que te entristece o Espírito Santo de Deus? O que é que está faltando em você? O Espírito de vida. E é esse Espírito de vida que o Senhor está falando aqui agora para nós. Esses versículos aqui que nós estamos lendo, Deus fala de 5 pontos. São 5 coisas. Primeiro, o purificar-nos com a água. Segundo, de dar-nos um coração. E esse coração novo é Ele que vai dar. Por quê? Porque Ele está escrevendo. Ele está escrevendo a sua nova história. Lembra de Tales? Escrevendo a história com o dedo de Deus. 3, de dar-nos um espírito novo. Romanos 8:2. Põe lá, por favor. Olha aí, irmãos. O espírito de vida, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Olha lá. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Por que que Ele nos livra? Porque Ele realiza aquilo que nós não damos conta de cumprir. Então, terceiro, dar-nos-ei um espírito novo. Olha o quarto, de tirar-nos o coração de pedra e dar-nos um coração de carne. 5, por dentro em nós o seu Espírito. Então, o resultado que combina desses 5 pontos aí, desses 5 temas, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e observeis, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vocês estão conseguindo entender isso? E isso aqui é uma das grandezas que nós precisamos abraçar e ter, caçar dentro de nós. O que está acontecendo com o seu coração hoje? Ele está muito triste, pastor, eu estou muito revoltado. Meu casamento, a criação dos meus filhos, pastor, minha empresa. Sabe, você vai caçando aí. E por que está tão triste assim? O que está acontecendo com você? Eu não sei, pastor. Eu ando meio depressivo, eu ando com isso, eu ando com aquilo. Então, sonda as promessas do Senhor nesta manhã. Porque a promessa dele é essa, que ele ia trocar o seu coração. E se ele vai trocar o seu coração e vai escrever nele, tudo agora passa a mudar. Eu quero aqui concluir, para nós orarmos, dizendo para você que, se assim o Senhor permitir, no domingo que vem, nós estaremos falando sobre algo que é uma continuidade dessa palavra. Preste atenção nisso aqui. A graciosa palavra de Deus, que não volta vazia, que Ele não é homem para falar e não cumprir, ou que Ele possa se arrepender dessa palavra que Ele vai falar. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aí dentro disso, nós temos que entender 3 pontos. A primeira, o que é promessa de Deus?
E dentro dessa promessa de Deus, nós temos as promessas que são condicionais e as incondicionais. Você entende isso? Então vamos lá. O que é uma promessa condicional? Você entende? A promessa condicional é: honra teu pai e tua mãe. Se você honra teu pai e tua mãe, os seus dias serão prolongados na terra, você será um homem próspero, você será aquele que vai ter uma vida longa nessa terra. Então, peraí, a promessa é que você será um homem próspero, terá uma vida longa, e você será um homem abençoado nessa terra. Mas qual é a condição? Honrar meu pai e minha mãe. E se eu não honro? Eu não vou receber essa promessa. Entendeu isso? Então isso é uma promessa condicional. O que é condicional, você tem que cumprir. Por isso, irmãos, que nós vamos aqui agora já dar um tapinha aqui bem de leve, porque semana que vem que nós vamos falar sobre isso. Quantos homens de Deus que estão pregando a palavra aí, e devido às igrejas que se esvaziaram, as dificuldades que estão tendo, eles estão só se detendo na graça, a hipergraça. Então eles falam só as promessas que são incondicionais. O que Deus exige, eles não querem falar, para não dar trabalho mais para você. Você está trabalhando tanto, você está tão cansado, né? E eu vou aqui, coloco mais condições para você, com medo de você perder, de você sair daqui, ou da igreja ficar vazia. Então a palavra não é pregada na sua integridade, na íntegra. Entendi isso. Agora eu quero te colocar o seguinte: tem as promessas condicionais e as promessas incondicionais. Tem também a realidade de Deus. O que é a realidade de Deus? Nós citamos uma aqui. João capítulo 14 fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se eu não for, eu não vos enviarei o Consolador. Então, peraí. Essa promessa que Deus iria e enviaria o Consolador para nós. Agora, peraí. Essa promessa já se cumpriu. Nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, 8, que nós lemos e estudamos, oramos ele já se cumpriu. Não é receberão o Espírito de Deus, nós já recebemos. Ele está aqui, ele é real. E isso é o quê? Realidade de Deus. Então a realidade de Deus é as promessas que ele já prometeu e já cumpriu. Então eu tenho que ter fé, eu não tenho que insistir, eu não tenho que ficar aqui pagando promessas, jejuando, para receber o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu já tenho o Espírito Santo de Deus, é promessa dele, ele vai cumprir. Entende isso? É real. Então agora você está entendendo a diferença da promessa, que é incondicional, e a promessa condicional. E agora você está entendendo o que é a realidade de Deus. E essa realidade de Deus, irmãos, ela precisa tocar você. As promessas incondicionais, elas estão ligadas às promessas que Deus vai cumprir. Que ele vai descer num cavalo branco e sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Espera aí, isso aí são coisas do futuro. E que nós cremos, então nós podemos orar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então nós vamos orar para que as promessas que ainda estão para cumprir se cumpra. Está vendo que lindo isso aqui, irmãos? E qual que é o fechamento disso tudo? A aliança, o testamento. Essa aliança, esse testamento, é a base de que Deus está sempre caminhando na promessa dele. Ele está aqui porque ele prometeu. Ele está fazendo aqui porque está escrito na palavra dele. E se está escrito, ele vai vir e vai cumprir. Entende isso? E se ele está agindo, é porque ele já prometeu. É promessa dele, já está aqui acontecendo. Então isso para nós, irmãos, precisa tocar, mudar a minha vida e a sua.
queria convidar você a